cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 13. Amém? Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Após a morte de Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. E ao chegar foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Se fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria: quando Deus dirige a nossa vida. Meus amados irmãos, quando nós fazemos aqui a leitura da palavra do Senhor e observamos aqui como que Deus, Ele planejou todas as coisas, nada fugiu daquilo que Ele tinha previsto. A palavra do Senhor nos diz que Herodes, nós já falamos um pouco sobre Herodes aqui em outras ocasiões, mas Herodes, ele era obcecado pelo poder. E este homem sanguinário, ele dizimou quase toda a sua família com medo de suceder outra pessoa, tomar o seu trono, tomar o seu poder. O próprio Augusto César, imperador de Roma, em uma certa ocasião disse para o próprio
Ele disse: melhor é ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Herodes era um homem perverso e mau. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele foi guiando José. Deus, ele foi guiando Maria para proteger o menino Jesus. E Deus, ele é um Deus tremendo, a ponto de nós observarmos como que ele já tinha programado tudo antecipadamente. Uma das profecias que nós fizemos aqui a leitura, ela foi dita pelo profeta Oséias 710 anos antes do nascimento do Messias. Deus usou Jeremias, Deus usou vários profetas para dizer com detalhes aonde nasceria, como ele chamaria, qual cidade, e tudo foi planejado. É impressionante. E o Senhor Deus Todo-Poderoso enviou um anjo para orientar José, dizendo: olha, eu quero guardar o garoto, e eu quero que você saiba que você tem que fugir daí, porque Herodes vai matar todas as crianças. E já tinha sido escrito há 700 anos atrás que o menino Jesus seria levado para o Egito para ser poupado. E o interessante, meus amados, que Deus, ele disse: olha, você poderá voltar, José, juntamente com a sua família, somente depois que este homem perverso estiver morto. Herodes morreu com 70 anos de idade. E quando ele morreu, 3 dos seus filhos assumiram todo o reinado dele. E Arquelau, o principal, ele estava reinando na Judéia. E a palavra do Senhor nos diz que Deus também orientou para que José também não fosse para lá, porque Arquelau, ele tinha a mesma índole, o mesmo caráter do seu pai, perverso, cruel, malévolo. E Herodes, antes de morrer, ele deixou tudo no testamento: olha, esse filho vai herdar essa província, esse aqui vai ser um tetrarca, esse aqui vai governar isso e aquilo. E quando o imperador de Roma olhou todos os detalhes, ele falou assim: eu só não vou obedecer uma coisa dentro desse testamento: não permitirei que Arquelau seja rei, mas se ele for um bom governador, talvez empossarei ele futuramente como rei. Mas ele só fazia coisa louca, a ponto dele ser deposto do cargo e ser levado para o exílio, que hoje é conhecido como França. E depois que todos os seus inimigos estavam eliminados, aí o Senhor Jesus, ele pôde ir para a sua cidade de origem, onde Deus havia prometido que ele estabeleceria o seu ministério, a sua criação e a sua vida. Meus amados irmãos, são muitos detalhes que eu não quero perder tempo aqui, porque eu tenho certeza que talvez vai dar sono em muitas pessoas aqui, com relação a muitos detalhes, muitos pontos interessantes, mas a cada um de vocês que estão inscritos, receberão um esboço de toda essa mensagem, para que você possa estudar de uma forma minuciosa cada ponto interessante dentro desse texto. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, quando o nosso Deus, ele dirige a nossa vida, não há nada que pode ser frustrado. Assim como a morte do Senhor Jesus, ele foi predita antes da fundação do mundo, assim como Deus escolheu os seus filhos eleitos antes da criação do mundo, assim como está em Efésios 1:4, Deus também planejou
o dia, a hora, o ano, o lugar, o momento. E ele já deixou tudo escrito com relação àqueles que se levantariam contra o Filho de Deus. E ele deixou tudo preparado para que tudo acontecesse da forma que ele determinou. Eu não sei se vocês estão entendendo onde que o Espírito Santo quer nos levar aqui nesta noite, mas eu quero que você entenda que quando Deus ele passa a dirigir a sua vida e você passa a entender isso, desaparece do nosso coração toda ansiedade. Quando você passa a ter essa convicção no seu coração, quando você passa a entender todos esses mistérios da palavra de Deus, até um ateu tem que dar o braço a torcer. Como que pode? 710 anos antes de acontecer, Deus ele previu tudo, está tudo escrito. Os profetas disseram: em Ramá, em Raquel chorará, será nazireu, chamado Nazareno, todos os detalhes. É impressionante, é incrível. E eu quero que os irmãos compreendam que este Deus maravilhoso, que previu todas as coisas, que escreveu todas as coisas, e tudo aconteceu de acordo com a sua boa vontade, de acordo com o seu beneplácito, assim Deus também ele escreveu uma história para você. E o que Deus escreveu para ti, não há Herodes, que Herodes representa Satanás, não existe Arquelau, que representa o demônio, não haverá assassinos espirituais que poderá destruir você, porque da mesma forma que Deus já sabia que eles iriam levantar contra a minha vida e a sua, mas também Ele planejou o escape e o livramento para a tua vida. Ele planejou todas as coisas e nós estamos na mão de um Deus que reescreveu a história e tem reescrevido a história da vida daqueles que creem na sua palavra. Meus amados irmãos, você servindo ao Deus Todo-Poderoso, você não está à mercê das impossibilidades, não. Você está na mão daquele que comanda o universo. Você está nas mãos daquele que comanda a vida. Você está na mão daquele que tem um poder e a última palavra pertence a Ele. Quantas pessoas já não queriam olhar mais para aqueles 10 leprosos? E havia centenas de milhares naquela época, talvez. Mas aqueles 10 leprosos, ouvindo falar do Jesus, eles ousadamente foram até onde Jesus estava e clamaram em alta voz: Jesus, tem misericórdia de nós, cura-nos. E na mesma hora Jesus disse: vai até o sumo sacerdote, apresente-o, e vocês serão limpos. E no caminho, todos os 10 foram curados. E um samaritano no meio do caminho percebeu que aquelas chagas, que aquela deficiência, aquelas manchas, aquela podridão, aquela carne que estava em processo de putrefação em algumas partes, ele percebeu que a sua carne estava limpa. Ele foi curado instantaneamente. Ele não teve a paciência de seguir protocolos, de ir até o sumo sacerdote e fazer uma averiguação precisa no seu corpo, mas ele pensou: eu tenho que ir até Jesus primeiro, porque pode ser que ele não esteja lá quando eu voltar. Eu tenho que agradecer primeiro o Messias, o Senhor. Ele me curou, Ele me curou. E ele voltou correndo e se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo: olha, mestre, agora eu sei que tu não é apenas um profeta, eu sei que tu és Deus, é poderoso. E Jesus, ele disse: aonde que estão o resto, os 9 que foram curados? Eu não sei, só sei que eu estou aqui para poder agradecê-lo. E Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou, homem. Não somente aquele homem teve fé para ser curado, mas para ser salvo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Deus, Ele está no comando de tudo. Pastor, por que Deus ele permite coisas tão ruins acontecerem na vida dos seus filhos eleitos? Deus ele tem os seus propósitos e nós hoje não entendemos.
Os discípulos olharam para um homem cego, um rapaz cego de nascença, e questionaram: olha, quem pecou? Foi ele que pecou? Os pais? Existe um karma aí, num jogo? Qual que é o problema, mestre? Jesus disse: não, ninguém pecou, nem pais, nem ele. Essa enfermidade é para que o nome do meu Pai seja glorificado no céu. Na mesma hora, Jesus curou aquele ceguinho, ele ficou curado e são, e todos louvavam o nome do Senhor. Pastor, por que eu enfrento tantas lutas e tantos reveses? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Pastor, eu enfrento tanta luta. Como que você daria testemunho de Deus te salvou da luta se você não enfrentasse uma luta? Como que você testemunharia uma cura se você nunca foi enfermo e doente? Como que você daria testemunho de um casamento destruído que foi restituído se você nunca tivesse passado por uma dificuldade? Mas Deus, ele opera tanto querer quanto efetuar. Deus é maravilhoso em agir no coração daqueles que creem na sua palavra. Deus, ele muda o céu e muda a terra. Deus, ele muda a vida de todo aquele que crê realmente na sua bendita palavra, porque ele é o autor de toda a história. Deus planejou tudo. Aleluia. Deus planejou tudo com uma mulher que planeja o nascimento do seu filho. Olha, agora eu sei que é uma menina, eu sei que é um menino, eu quero fazer um quarto azul, eu quero fazer um quartinho rosa, eu quero fazer tudo isso, e ele vai planejando, ela vai planejando, vai criando muitas expectativas, até que o dia do nascimento chegue e de repente a criança vem ao mundo e a alegria se torna completa. Assim também Deus, ele planejou o seu nascimento antes da fundação do mundo. Você já existia no coração de Deus antes do mundo ser criado. E de repente, no ano tal, na época tal, através de pessoas assim, assado, Deus, ele disse: vai nascer um. Vai nascer um. E este aí nasceu para ser eleito. Essa aí nasceu para ser eleita. Esse aí nasceu para carregar a marca da promessa. Ele vai andar por caminhos tortuosos, vai andar bebendo por aí, vai usar drogas e fazer muitas loucuras, mas no momento certo o meu Espírito vai soprar e vai agarrá-lo e vai trazer para a minha presença, e o sangue do meu filho vai purificá-lo e vai encher do poder do Espírito Santo, e ele será minha testemunha tanto em Samaria, em Judeia, em todos os confins da terra. Que coisa gloriosa! Esse é o poder do nosso Deus. Quando Deus, ele dirige a minha vida, quando Deus, ele dirige a sua vida, não murmure, não se queixe, mas apenas glorifique e exalte o Todo-Poderoso. Aleluia. José, um menino inocente, recebeu uma túnica de 7 cores, amado pelo seu pai, odiado e invejado pelos seus irmãos, colocado numa cisterna por inveja, por uma futura competição e pelo fato maior de ter recebido 2 sonhos reveladores e profundos. O próprio pai disse: meu filho, o que você está falando? Você está dizendo que o teu pai e tua mãe vai se prostrar perante você? Não basta somente os seus irmãos serem os seus servos, você está dizendo que eu e tua mamãe vai se prostrar perante ti, meu filho. Até os pais se revoltaram. Até os pais não entenderam o processo. Meus irmãos, quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus, irmão. Deus olhou para ti e falou assim: ó, eu vou fazer dele coluna do meu templo, eu vou fazer dele um instrumento meu, eu vou derramar o meu espírito, vou colocar túnica de 7 cores, vai passar pelo processo, mas vai vencer. Irmão, antes de você tomar posse da vitória, pode ser que você seja colocado numa cisterna, pode ser que alguém te venda, pode ser que alguém não acredite no seu sonho, no teu projeto, na tua vida, pode ser que você possa até ser mesmo levado como escravo, assim como José foi levado para o Egito, mas ele continuou confiando em Deus, porque o seu pai Jacó, sonhador, era um sonhador. Ele sempre contou as histórias do seu avô. Ele sempre ouviu as histórias do vovô. Que maravilha! O meu avô Abraão. Meu avô Abraão era um homem de fé. O meu avô Abraão, ele disse que
o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, ele disse que ele era amigo do meu avô. Que maravilha! E ele guardou isso no coração dele. E lá na casa de Potifar, servindo aquele certo maioral, ele rejeitou de fazer aquilo que era incorreto e fazer aquilo que era certo. Sofreu uma dura pena e punição. Mas depois do prazo estabelecido pelo Todo-Poderoso, Deus, ele proporcionou a José a capacitação de interpretar sonhos lá dentro da prisão. Ele discerniu o sonho do copeiro, aleluia, e do padeiro. E José disse para ele: olha, você vai sobreviver, hein? Mas quando você for honrado perante Faraó, lembra de mim. E ele se lembrou? Lembrou nada. Lembrou nada. Mas um certo dia Deus deu um sonho a Faraó. E aquele sonho que Faraó teve foi um sonho revelador e perturbador. O sonho das espigas, gordas e magras, e vacas magras e gordas. Faraó chamou os seus magos. Faraó chamou os seus sábios. Faraó chamou os seus adivinhos. E disse: eu quero que vocês adivinhem. Eu quero que vocês interpretem o que eu sonhei. E ninguém sabia. E Faraó ficou muito bravo: eu vou mandar matar todos vocês, se não tiver ninguém que interprete aquilo que eu sonhei. E ali, aquele que foi poupado lá na cadeia, ele disse: ah, Faraó, eu acabei de me lembrar aqui agora. Eu não sei se você está entendendo. Talvez o Espírito Santo está lembrando Deus, o Senhor está lembrando: olha, tem uma promessa para derramar lá embaixo hoje. Tem algo que há de acontecer nesse dia de hoje. Eu conheci o homem lá na cadeia. Aquele homem era diferente. Ele era hebreu. Faraó, eu tive um sonho, e o padeiro também. Mas nós tivemos um sonho, e aquele homem interpretou direitinho. E da forma que ele interpretou, se cumpriu. Aquele homem é tremendo. E Faraó disse: eu quero que traga ele aqui. Eu quero que traga esse moço aqui. Como é que ele chama? Yosef. Chama ele aqui. E ele estava cabeludo, barbudo, mal cheiroso e mal vestido. E ali o egípcio chegou e disse: você está muito moribundo, rapaz. Eu vou te levar no salão de beleza. Vamos fazer sua barba. Vamos colocar roupas lindas e bonitas, sandália nos seus pés, porque agora você vai estar diante do maior poderoso do mundo, o maior imperador de toda a terra. Aleluia. Meus irmãos, quando Deus ele quer uma coisa, Salomão diz no livro de Eclesiastes: Deus ele pode tirar um homem da cadeia e colocar ele como rei. Ah, pode. Deus ele pode tirar um homem lá da cadeia e fazer dele um príncipe. Deus ele pode tirar um homem do monturo, debaixo de um viaduto, debaixo de uma marquise qualquer, e pode fazer dele um embaixador em cadeias aqui na terra. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E agora José, todo bonito, cheiroso, ele chega perto de Faraó, e Faraó conta o sonho para ele. E ali José, ele tinha o espírito do Deus eterno. E José disse: Faraó, a interpretação do sonho é da seguinte forma: os dois sonhos representam uma coisa só. Toda a terra terá 7 anos de grande abundância e fartura, mas após esses 7 anos de fartura e bonança, haverá 7 anos de fome, que consumirá tudo que aqueles que juntaram guardaram. E ali José disse: o Senhor, Faraó, precisa de um homem sábio, inteligente, formado em administração, um homem inteligente para poder administrar a sua riqueza, porque ele vai fazer do seu reino muito poderoso. Aleluia. Faraó, que não era bobo nem nada, ele olha para José e diz assim: ó,
Porventura este homem não é você, rapaz? Cujo Deus eterno manifesta a presença dele na tua vida, e você tem a revelação de Deus. O faraó se coloca do trono e arranca um anel de selar e coloca nas mãos de José. E diz assim: você será menor do que eu só no trono, porque no meu país você tem autoridade para comprar, para vender, para fazer o que você quiser. Aleluia. Deus fez de José o segundo homem mais importante do mundo. José salvou 70 membros da sua família, salvou uma geração inteira. E eu quero que os irmãos saibam uma coisa: quando a gente estuda a vida de José, a gente fica maravilhado. Que coisa tremenda, Deus escreveu bonitinho. Mas se você olhar, você chora também. Como que foi doloroso, que luta medonha, que sofrimento, que humilhação ele passou. Mas depois, como diz Salomão no livro de Eclesiastes, ele disse: você pode sofrer a maior dura prova e humilhação, mas no dia que você foi exaltado sobre a terra, rapidamente você esquecerá todo o sofrimento, e o que estará presente no teu coração é alegria permanente. Vocês não entenderam completamente. O que entristece o teu coração hoje, o que você ainda enfrenta duras lutas e dificuldades, no dia que você chegar lá em cima, você vai olhar para trás e falar assim: Deus poderoso me preservou de tantas coisas. Aquela luta foi muito pequena por aquilo que eu estou recebendo do Senhor. O Senhor me guardou em todo momento. O diabo queria e tinha toda a legalidade para poder me destruir, mas não pôde me destruir, porque Deus, ele disse: ele tem a marca, ela tem a marca, ele tem promessa, ela tem promessa. E aqueles que são escolhidos por Deus estão guardados na mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Você é guardado pelas mãos do Todo-Poderoso? Se o diabo está falando na tua mente assim: você é um pecador miserável, hein? Você não é digno de nem estar aqui hoje, hein? Quem não é digno de estar aqui hoje é o diabo, porque ele já perdeu. Você é vitorioso. Aleluia, você é vitoriosa. Você tem a marca da promessa. Deus te chamou para ser príncipe e princesa do trono, diante do trono de Deus. O diabo não tem mais nada. Ele foi destituído da sua função, ele perdeu a sua oportunidade, uma terça parte também foi banida. Eu quero te dizer, mas em contrapartida, Deus levantou milhares e milhões de cristãos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando Deus dirige a nossa vida, você quer que Deus dirija a sua vida hoje? Talvez você não esteja ainda delegando toda a autoridade ao Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Pastor, o que significa isso? Significa que a sua vida sentimental tem que ser colocada na mão dele. Significa que a sua vida familiar tem que ser colocada na mão dele. Significa que a sua vida financeira tem que ser colocada na mão dele. Significa que a sua vida no completo tem que ser colocada na mão dele. Significa que as suas vontades tem que ser colocada nas mãos e na sujeição da vontade dele. E Deus, ele vai fazer o melhor para você. Ele vai fazer o melhor por você. Você crê? Diga glória a Deus. Jesus, ele poderia ter ido numa faculdade escolher 12 apóstolos e teria escolhido homens muito bons. O Senhor poderia ter escolhido que coisa tremenda, poderia ter escolhido Nicodemos, poderia ter escolhido tantos homens bons lá no Sinédrio, tantos homens eruditos, homens cultos. Chamou cada homem totalmente tortos, problemáticos, violentos, brutos, ignorantes, turrões. Aleluia. Um pior do que o outro. Chamou até um ladrão, mas aquele ladrão não aproveitou a chance para se converter. Aleluia. Deus olhou para aqueles homens e disse: vocês são ruins, hein? Mas eu vou fazer de vocês homens bons. Depois que o meu Espírito seja derramado sobre vocês, este mundo vai ser abalado pelo poder de Deus. Aleluia. Você crê que Deus, ele pode fazer isso?
Você crê que Deus ele pode fazer essas coisas? Você crê que Deus ele pode fazer daquele que não é nada, pode fazer dele tudo? Você crê que Deus escolhe coisas loucas para confundir as sábias? Aleluia! Meus amados irmãos, Deus ele é tremendo. Ele não espera que você seja perfeito, Ele espera que você seja sincero. Oh Deus, eu não posso, mas Tu pode. Eu sou fraco, mas Tu é forte. Aleluia, eu não consigo, mas Tu consegue, me ajude. Aleluia. E Deus ele vai fazer o quê? Ele vai soprar o poder dele na tua vida, meu irmão. Ele vai soprar o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, e você será guiado pelo anjo do Senhor. Você será guiado pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que José, o anjo do Senhor falava com ele em sonho, avisava ele: saia daí, fuja daí, vai para lá, vem para cá. Eu quero te dizer uma coisa: quantos livramentos que Deus nos dá. Às vezes eu estou indo para certo lugar na rua, estou indo para certos lugares, e de repente, meu Deus, aonde que eu estou? Estou com a cabeça aonde? Era para mim estar na Zona Norte, eu estou indo para a Zona Sul, eu não estou. Aí eu penso: o Espírito Santo está me livrando. Aleluia. Deus está nos livrando. Tem gente que fica bravo, não entende. Na hora que está saindo ali, dá um problema, o pneu furou, a chave sumiu, o carro engasgou. Aleluia, vem um motoqueiro perturbado, vem um outro motorista meio nervoso, gritando com você, e o Espírito Santo, nada contra o motoqueiro, tá? Tem motoqueiro bons demais. Eu estou olhando para um aqui. Aleluia. Mas nós precisamos da direção de Deus, porque Deus, quando guia a nossa vida, Ele está te livrando a todo instante. Amém? Não há poder das trevas que tem poder sobre a tua vida, meu irmão. Você crê nisso? Você crê que Deus tem bênção para a tua vida hoje? Você crê que Deus tem vitória para a tua vida hoje? Você crê que Deus ele pode te levantar hoje? Aleluia! Para ser coluna do templo do Deus Todo-Poderoso? Aleluia! O que eu preciso de fazer? Só adore, só creia. Aleluia! Creia! E Deus ele vai fazer maravilhas na sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.